bem, nós vamos agora começar essa nossa penúltima aula do curso, né? Vamos falar hoje sobre espalhamento por pequenos objetos. E basicamente a gente vai revisar, né, como expressar o campo de radiação do dipolo elétrico e magnético. Essa revisão é importante para você poder determinar o espalhamento por alguns tipos de objetos, né? Por exemplo, a gente vai fazer um exemplo específico para a esfera dielétrica, né? E no final a gente vai ver como esse fenômeno de espalhamento explica algumas técnicas, né? Ou alguns outros fenômenos, um deles chamado de ressonância de plasmas de superfície localizados, né? As referências para essa aula, você tem aí o Jackson, capítulo 10, nessas sessões 10.1a, b e c. Tem sessões subsidiárias do Jackson também, que são algumas delas do curso de eletromagnetismo avançado. E nós temos também a base no nosso livro. Então, nosso objetivo, né, é determinar as propriedades de espalhamento de luz e de perdas de espalhamento para uma onda eletromagnética que interage com um meio constituído de partículas dielétricas, magnéticas ou condutores. Mas no nosso caso específico a gente vai explorar mais um tipo de fenômeno. Em partículas dielétricas a gente pode também assumir partículas metálicas em que o campo penetra na partícula, né? O espalhamento em condutores em que o campo não penetra não vai ser abordado nessas duas aulas, mas a teoria vai estar disponível para esse tipo de cálculo, né? Então, a hipótese fundamental é que as dimensões do objeto são pequenas em relação ao comprimento de onda. Esse tipo de regime, né, é aquele que origina o espalhamento Rayleigh, né, bem conhecido. Então, a situação mais ou menos é essa: você tem um campo incidente, né, num meio constituído de objetos cuja dimensão tem um tamanho D máximo, que é muito menor que o comprimento de onda, né? Bom, então é claro que se a gente resolver exatamente o problema, você tem condições de contorno, né? Você tem que satisfazer condições de contorno, o campo vai ser perturbado e você origina um campo de espalhamento que a gente vai denotar simbolicamente ESC, scattering, e HSC, que vai ser desviado, vai originar, né, propagação de uma pequena quantidade de energia em direções diferentes da direção originalmente de propagação. Ora, energia desviada da direção original quer dizer perda de energia. Então, essencialmente é isso que acontece, né? Então, é nesse regime aqui, né? Comprimento, tamanho do objeto pequeno em relação ao comprimento de onda, né? Então, a gente vai dar uma revisada, né? O nosso formalismo que a gente introduziu lá no capítulo 11 é para você determinar a radiação de um objeto, produzir para um objeto, né, constituído essencialmente, né, de uma distribuição de corrente, né. Você calcula aquele parâmetro chamado de vetor radiação, né? A gente vai mudar a notação, essa notação, para não confundir com a densidade de objetos, que a gente vai usar essa letra E. Então a gente vai fazer na aula seguinte, mais ou menos, está essa letra diferentezinha, tá certo? Então esse N aqui na realidade é um N um pouco diferente, para não confundir com um elemento que aparece que é a densidade de objetos, que não é um vetor, é um escalar, né? Então observe, dada a distribuição de corrente, uma vez calculado o vetor radiação, você pega a componente transversal do vetor radiação e dela você determina o campo, né, de radiação, né? Ou seja, o campo de radiação é aquele que varia com o inverso da distância, né? É uma onda esférica divergente a partir do ponto onde está o objeto, e
a intensidade, a amplitude do campo cai com 1 sobre a distância, né? E é proporcional ao vetor radiação, é colinear, né, com o vetor radiação. Como é que calcula a componente de transversal? Bom, basta você, se você tem aí um espalhamento, né, na direção do vetor, esse AR aqui, a gente vai chamar de um versor U, né? Então, um espalhamento no sentido do vetor U. Então, o vetor radiação transversal, né, basta você tirar a componente NU do vetor N, que você tem, então, a componente transversal. Então, subtrai de N a componente que é longitudinal, que é a projeção de N na direção do versor U vezes U. Você tem o vetor radiação transversal. Bom, K, como sempre, né, a gente vai ter aí mais ou menos objetos no vácuo, né? Então, K é o número de ondas no vácuo aproximadamente 2π sobre lambda, né? Campo magnético, obtido o campo elétrico, basta usar aquela forma canônica, 1 sobre impedância de onda no vácuo, versor U, que é o versor que vai no sentido do vetor de Poynting, produto vetorial com campo de radiação, e Z0 é a impedância de onda do vácuo, μ sobre epsilon, μ0 sobre epsilon 0 raiz, que dá 120 ohms, ou equivalentemente 377 ohms. Né? Vamos investigar como expressar, então, né, os campos para o dipolo elétrico, algo que a gente já fez antes, mas agora a gente vai usar, vai expressar as coisas em termos de dipolos, né, de momentos de dipolos, que são quantidades que a gente pode calcular, e delas a gente pode calcular o espalhamento, né, de objetos. Né? Se você tem aí um dipolo elétrico, né, um par de cargas, Q menos Q, separado de uma distância D, o momento de dipolo, né, simplesmente é, no caso, QD a Z. Né? No cálculo do vetor radiação, nós precisamos da quantidade JdV, né? Que no caso, você tem aí um par de cargas, né? Você tem na realidade uma corrente I, né? Então JdV na realidade é IdL, né? IdL é D, no caso é esse vetor que vai da carga negativa para positiva, ou seja, o DL nada mais é do que o D, que é a separação vezes a Z, que é o eixo do dipolo. Então isso aqui na realidade é igual a IdL, que é D a Z. Então, no cálculo do vetor radiação, eu preciso só calcular o valor de I, né? Então nós temos aí então, vamos fazer a continha aqui, tá certo? Tem a carga Q menos Q, separação D. Então, JdV', né, que é a integração do volume, dá IdL', que é ID a Z. A questão é relacionar agora I ao momento de dipolo. Observe que, usando a conservação da carga, algo que a gente já fez anteriormente, né? A corrente que flui para dentro, a corrente instantânea, digamos assim, né? E que flui para dentro dessa superfície fechada sigma, é simplesmente o aumento dessa carga que está envolvida. No caso seria dQ/dt. Né? Certo? A corrente que sai é menos dQ/dt, a que entra é mais dQ/dt. No regime permanente, isso aqui tem uma relação fasorial, I igual a J ômega Q. E aí você tem então que JdV', que aparece no cálculo do vetor radiação, é ID a Z,
que por sua vez I é dado por J ômega aqui, vai ser J ômega QD AZ, e QD AZ é o momento de polo, né? Então é J ômega P. Então o vetor radiação, que é por definição integral de dV' J exponencial de JK, né? X' escalar U, né? Como o dipolo é localizado, né? Então, então dipolo um ponto, né? O esse versor aqui. Então, x' é a variação da coordenada nesse ponto, que é 0, né? X' igual a 0. Então, o vetor radiação vai ser igual a JdV', que é dado por J ômega P, exponencial de 0, que dá 1. Ou seja, o vetor radiação por dipolo elétrico é simplesmente J ômega P, né? Observe que nós, para cálculo do campo elétrico, precisamos do campo do vetor radiação transversal, né? O que eu vou fazer, né? Eu vou pegar o N menos a projeção, vou escrever direitinho aqui, N transversal é igual a N menos a projeção de N no sentido de U vezes U, tá? Isso aqui vai dar igual a N é J ômega P menos J ômega P escalar U no sentido de U, né? A gente vai colocar isso de uma forma mais característica para campo de espalhamento de radiação, notando que o vetorial P, né? A vetorial B, vetorial C é A para o escalar com C, B, que é U escalar P, B, que é U, menos U escalar U, que é 1, vezes P. Menos P, né? Então, observe que esse parâmetro aqui, que é PU com U, que é esse termo aqui, nada mais é do que, ou seja, P escalar U, nada mais é do que o vetorial UP mais P. Tá? Então, se eu calcular então N transversal, vai ser J ômega P, tá? J ômega P, né? Menos J ômega PU com U, que está aqui, certo? Então, J ômega P menos J ômega PU com U, que dá J ômega U com U com P, e aqui dá J ômega P. Então, observe que este J ômega P cancela com esse, sobra só esse termo aqui, né? Então, N transversal vai dar simplesmente um N transversal, vai dar, como tem nas notas de aula, J ômega menos J ômega U vetorial U vetorial P. Isso é apenas para deixar numa forma canônica, que vocês vão identificar essa forma lá no livro do Jackson, né? Você tem essa formulazinha aí, tá certo? Muito bem, então esse é o vetor, ou seja, com esse NT aqui, nós podemos calcular o campo de
radiação, né? E o campo H de radiação, né? Usando a formulazinha que nós temos, certo? A gente deixa isso para daqui a pouco. Vamos agora ver como é que seria o vetor radiação para o dipolo magnético, né? Então observe que nós temos aí uma situação. O dipolo magnético a gente não vai utilizar no cálculo de espalhamento de radiação, mas ele serve para você modelar, por exemplo, espalhamento por condutores em que a radiação não penetra o condutor, né? Então você pode modelar um condutor como tendo tanto um dipolo elétrico induzido como um dipolo magnético induzido, né? Um modelo simples de um dipolo magnético simplesmente é uma espirazinha de corrente, raio A, né? E com a corrente I circulando, né? E nesse regime o momento de dipolo é simplesmente corrente vezes a área, né? Da espira a Z. Então, nosso vetor radiação, só lembrando, né, que eu preciso aqui, é igual a integral de dV', né, na distribuição J de x', exponencial de JK, x' escalar U, né. No caso presente, x', que aparece no argumento da exponencial, é esse vetorzinho aqui, que localiza um elemento de corrente, a R', né? E, ou seja, mais uma vez a corrente filamentar, né? Então JdV' é igual a IdL', e o dL' é o comprimento AdΦ desse segmento aqui, a φ. Só que é linha, né? Esse linha aqui para dizer que são coisas variáveis. Isso aqui vai dar I a dφ' a φ'. Então, nosso vetor radiação requer o JdV', um dos argumentos, né, no integrando, e tem agora a exponencial de JKU x'. Ora, uma vez que admitindo esse tamanho A, Ka, né, muito menor do que 1, ou seja, K é 2π sobre lambda, isso aqui é 2π A sobre lambda muito menor que 1, ou seja, a hipótese é que o objeto tem tamanho, né, máximo, caracterizado pelo raio A, muito menor do que o comprimento de onda, né? Então, isso é verdadeiro. Ou seja, isso quer dizer que a exponencial tem um argumento pequeno, então em primeira ordem isso aqui vai dar 1 mais x, né? Ou seja, e elevado a x é aproximadamente 1 a x em primeira ordem, né? Então a integral fica do vetor radiação. No caso, você vai ter o vetor radiação integral de 0 a 2π, IdL', que é I a dφ' a φ', exponencial que é 1 mais, isso aqui é aproximadamente 1 mais JK a x' escalar U, né? Você tem na realidade aí duas integrais, certo? A primeira integral, a integral de 0 a 2π, na realidade a primeira integral vai ter um fator que sai da integral, que é o IA, né? Integral de 0 a 2π de dφ' a φ', que é o vetor variável, mais JK e A. JK e A, integral de 0 a 2π de dφ' a φ', e você tem esse fator x' escalar U, né? Esse termo aqui é fácil verificar que ele dá
zero, porque a integral de A' d' dá zero, né? A filhinha tem duas componentes, menos seno de filhinha, né? Decompondo em cartesianas. E a integral em dφ do seno e do cosseno dá zero, né? Então, ficamos só com... Bom, se você olhar para a figurinha lá, x', né? Eu acabei de falar aqui, né? X' vale AR', né? Então você bota na integral, você vai ter então que o vetor radiação vai ser igual JK e A, integral de 0 a 2π, dφ, A', isso aqui vale AR', escalar U. Lembrando que esse U nada mais é do que o versor AR do sistema de coordenadas esféricas. Estou fazendo esse produto escalar, tá certo? Aqui está o AR', botaria aqui, certo? E aqui está o versor U, que é o versor AR, eixo Z, eixo X, eixo Y, né? Esse versor, ele projetado, né? O R' está aqui. Esse versor, ele tem uma componente no sentido do versor AR, né? Esse versor subtende um ângulo θ e um azimuth φ, e o R' subtende um azimuth φ'. Então, o produto escalar do versor AR, que é o versor U com AR', é a projeção desse versor no plano, que tem a ver com seno do ângulo θ. Então vai dar seno de θ, produto escalar de AR com AR'. E o produto escalar de AR com AR' é o cosseno do ângulo, que é esse ângulo aqui, que é esse todo menos esse, ou seja, este menos esse. Então esse aqui vai dar cosseno de φ menos φ', ou se quiser também pode falar em seno θ, cosseno de φ' menos φ. Então o vetor radiação vai ser JK e A. Então você tem uma integral, né, de 0 a 2π de dφ, A'. Esse A aqui sai da integral, fica A2. Produto escalar de R' com U vai dar isso aqui, né? Seno θ, que também sai da integral, bota ele aqui fora. E aqui fica cosseno de φ' menos φ. É por causa desse cosseno aqui que essa integral não dá zero. Se não fosse esse cosseno, daria zero por causa desse fator aqui, né? Dφ, A', certo? Bom, é fácil calcular isso, né? A gente tem que decompor o cosseno, decompor essa função, né? Por exemplo, né? Decompõe cosseno de φ' menos φ, cosseno de φ, cosseno φ mais seno φ, seno φ, decompõe o A' e calcula a integral. Então o resultado vai dar, fica como exercício, né? Que o vetor radiação dá simplesmente igual a... Observe que aparece aqui, né?
aparece aqui um IA2, né? Se você botar um π, você tem um momento dipolo, tá certo? Então, é por isso que vai dar esse resultado que a gente vai mostrar agora. N vai dar aproximadamente, né? Nessa aproximação de pequenos objetos JK, momento dipolo da espira vetorial U. Tá? Observe, né? Vamos ver o que quer dizer isso. M, U e θ, né? M vetorial U é M, módulo de M, que é M, módulo de U, que é 1, seno do ângulo, que é seno θ, a φ. Ou seja, isso aqui é I π A2 seno θ a φ. Né? Que é mais ou menos o que está aparecendo aqui nessa expressão aqui, né? I A2 seno θ, né? E o a φ vem da integral, certo? Então, esse é o resultado que a gente obtém para o vetor radiação. Observe que, sendo N ortogonal a U, então N é o próprio N transversal. Não tem componente longitudinal. N transversal é o próprio N, né? Ou seja, então, para o nosso caso de polo magnético, N transversal é menos JK, o vetorial M, né? E como nós vimos agora há pouco, o dipolo elétrico fornece uma contribuição N transversal, né? Às vezes eu vou esquecer de escrever essa barra dupla aqui, mas é só uma questão de costume, né? N transversal igual a menos J ômega U vetorial P, ou se quiser também J ômega, inverte a posição, U vetorial P vetorial U, né? Esses são os resultados obtidos, ok? Se nós juntarmos, né, as duas contribuições, sabendo que o campo depende do N transversal, então juntando as contribuições de polo magnético e de polo elétrico, a gente pode escrever o campo de radiação como essa expressão que tem aí, né? 23, 22, né? K2 sobre 4πε0R, e você tem aí um termo que é o P vetorial U menos 1 sobre C, o M, né, vetorial. E o fator que caracteriza a onda esférica, o fator exponencial menos JKR, né? Muito bem. Bom, então com essa expressão nós podemos calcular agora espalhamento de radiação que passa por um meio constituído de objetos pequenos. O que acontece é que quando você tem um conjunto de pequenos objetos, né? Por exemplo, aqui está um objetozinho pequeno, né? Então, imagine que você tem um campo incidente no sentido do versor do zero, com a polarização é zero. Então, nosso interesse é saber, bom, esse campo, ele induz, a gente pode imaginar o problema da seguinte forma, ele induz dipolos elétricos e magnéticos, um certo número de dipolo elétrico e magnético nesse objeto, né? E esse dipolo, ele irradia, né? Então, a gente quer saber, bom, qual é a quantidade de radiação no sentido do versor U com o dado estado de polarização E, né?
Então a gente vai caracterizar o estado da radiação incidente pelo par de versores U0 e E0, ou seja, a radiação se propaga no sentido de U0 com a polarização do campo elétrico igual a E0, e a radiação espalhada pelo par UE, ou seja, sentido do vetor de ponte em AU e polarização do campo elétrico é E. Então a gente vai definir uma quantidade chamada a seção transversal de espalhamento diferencial. Já vai explicar o significado físico dela, tá? Simplesmente como sendo a intensidade de radiação espalhada com aquele estado de polarização e de sentido U, né, em relação à densidade de potência do campo incidente. Tá? Então observe, né? Intensidade de radiação espalhada num ângulozinho de ômega, né? Certo? Lembrando que, por definição, a intensidade de radiação que ele define no capítulo 11, né, é R2 vezes a densidade de potência do campo de radiação, no caso, radiação espalhada, SC. Né? Isso é a densidade de potência, né? Watts por metro quadrado vezes metro quadrado. Né? Isso aqui dá, né, joules desculpe, joules não. O watts por metro quadrado dá watts, né, por estero-radiano, né? Watts por estero-radiano, porque você, quando multiplicar U vezes d ômega, você tem a potência espalhada num ângulo sólido de ômega, né? Então observe que isso aqui sendo watts, né, isso aqui sendo watts por metro quadrado, a seção transversal de espalhamento diferencial, né, diferencial quer dizer num ângulo sólido diferencial de ômega, d sigma de ômega, é simplesmente medida em área por unidade de ângulo sólido, né, que é estero-radiano, certo? Então área metro quadrado por estero-radiano, né? Bom, vamos interpretar o que é essa seção transversal de espalhamento, né? Então observe, né? Vamos fazer isso aqui no nosso caderninho, certo? Observe que você tem uma quantidade de radiação, né? A quantidade de radiação espalhada no ângulo de ômega, como eu falei, né, U espalhado, a intensidade de radiação vezes delta ômega, né? Como por definição d sigma de ômega é a intensidade espalhada por unidade da densidade de potência incidente, né? Então quer dizer que se eu multiplicar, então delta sigma, que é para um ângulo delta ômega, né, a gente tem uma quantidade de delta sigma, então eu posso calcular a potência espalhada, chamada de delta P espalhada, que é U espalhado delta ômega, né? Então como é que usando essa relação, isso aqui vai dar delta P espalhado, vai ser dessa expressão, o espalhado vai ser delta sigma delta ômega S incidente, né? Então vezes delta ômega, que é vindo daqui, então cancela. Então delta P espalhado é a densidade de potência incidente vezes delta sigma, que é uma área, né? Então densidade de potência incidente, o watts por metro quadrado, vezes uma área efetiva diferencial delta sigma. A potência total espalhada, então botando aqui de volta, delta P espalhado é a densidade de potência incidente vezes uma área diferencial, que é delta sigma. Se eu quiser calcular, bom, esse objeto espalha em torno dele, né, em todo o espaço, né, uma potência P espalhada, essa P
é simplesmente a integral de ΔP espalhado, né? Então, a potência espalhada vai ser S incidente, integral de delta sigma, e essa integral dá a seção transversal de espalhamento sigma. O que ela é, então? Uma área efetiva, né? Como é que eu calculo? Bom, se eu sei a densidade, se eu sei a seção transversal de espalhamento diferencial, d sigma d ômega, a minha seção de espalhamento total, seção transversal de espalhamento, a integral no ângulo sólido do espaço, que é de 0 a 4π, de d sigma d ômega, que a gente calcula usando a nossa formação d ômega. Essa é a expressão que a gente tem para a seção transversal de espalhamento. Ou seja, em síntese, se a densidade de potência incidente é Sin, a potência total espalhada vai ser a densidade de potência incidente vezes a seção transversal de espalhamento sigma. Então, tudo se passa como se você tivesse aí uma área de captura efetiva, né? Você tem a densidade de potência distribuída no espaço, tá certo? No sentido do zero. É como se houvesse, aquele objeto, ele oferecesse uma área efetiva, sigma, tal que a potência que vai ser perdida do campo incidente é uma potência espalhada, que é a área efetiva, vezes a densidade de potência, ou seja, é assim, sigma. Então, por isso que se chama seção transversal, porque ela é como se fosse uma área transversal, né, ao fluxo do vetor de point incidente. Então, para eu calcular para cada situação a potência espalhada, eu preciso calcular inicialmente a seção transversal de espalhamento diferencial d sigma d ômega. E para cada situação, essa seção transversal de espalhamento d sigma d ômega vai ter uma expressão, que é o nosso objetivo, é calcular essa seção transversal de espalhamento, certo? Ok? Então é isso, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, efetivamente, nós temos aí o cálculo, né, dessa quantidade para você calcular quanta potência você vai espalhar total, sabendo a densidade de potência do campo incidente, calculando a seção transversal de espalhamento, né, dessa integral no ângulo sólido, você tem, ou seja, a partir da seção transversal de espalhamento diferencial, que é o parâmetro de importância aqui, né? Então você tem esse parâmetro que tem uma interpretação física como se fosse uma área efetiva, que você multiplica pela densidade de potência e calcula a potência que foi perdida ou espalhada para direções diferentes da direção do campo incidente. Então observe, né? Você tem aí que o campo incidente, né, pode ser escrito, né, a partir dessa expressão, né, densidade de potência simplesmente módulo de E incidente ao quadrado sobre 2 é zero, e o sentido de propagação é o zero. Então essa é a fórmula que a gente usa para o campo incidente, né, resulta nessa expressão. Então o campo espalhado, a gente acabou de mostrar que tem uma expressão relacionada aos dipolos, contribuição de dipolo elétrico e magnético é dada por essa expressão aqui. Você tem o campo espalhado, o campo H espalhado da forma canônica, né? Então a gente pode determinar a intensidade de radiação simplesmente calculando a densidade de potência, né? Esqueça por enquanto isso aqui, né? Ou seja, módulo de E espalhado ao quadrado sobre 2 é zero é a densidade de potência espalhada como um todo, né? Módulo dela, vezes R2 me dá a intensidade de radiação.
Bom, a gente quer calcular qual é o teor de intensidade de radiação com um dado estado de polarização E. Certo? Então a gente calcula a componente do campo espalhado no sentido do versor E, que determina o estado de polarização da radiação espalhada. Né? Então a intensidade de radiação da radiação espalhada que se propaga no sentido de U com o estado de polarização E pode ser calculado simplesmente dessa expressão. A única diferença é que, ao invés de ter o campo total aqui, você tem a projeção do campo na direção do versor que dá o estado de polarização. Né? Então você tem essa expressão. Nós temos aqui a expressão do E scattered, espalhado. Né? Temos que fazer a projeção disso com o versor E. Né? Então, após algumas simples manipulações, né, a gente pode mostrar que vai dar. Eu vou fazer por exemplo, como é que dá isso aqui, né? Eu vou fazer aqui um deles, tá certo? Esse aqui é mais simples, né? Por exemplo, né? U vetorial P vetorial U escalar é conjugado, né? Esse fator aqui, produto escalar com E conjugado, dá o quê, né? Vamos fazer aqui a continha. Se você tem aí uma contribuição, né, E conjugado, produto escalar, a gente não vai precisar no nosso cálculo usar conjugado. Né? Esse aqui é importante porque você tem polarização circular, né, ou elíptica, tá certo? Então você pode usar o conjugado. Em geral a gente não vai usar porque a gente vai usar polarização linear nos nossos cálculos. Mas vamos fazer esse produto escalar. Isso, produto escalar com a componente U vetorial P vetorial U, né? Vamos expandir novamente isso aqui, né? Isso aqui é igual a menos E conjugado, produto escalar com U vetorial P, e expandindo o produto triplo aqui, vai dar menos E conjugado, produto escalar, né? U escalar P, na direção de U, menos U escalar U na direção de P. Observe que o primeiro termo é... Bom, isso aqui vai dar esse produto desse termo, produto escalar com U, né? Ou seja, é conjugado, escalar U. Quanto é que dá isso? Bom, vamos ver, né? Aqui está o sentido da radiação espalhada, certo? O E conjugado é um vetor transversal, né? O E é um versor transversal. O E conjugado também, certo? É um versor transversal. Então isso aqui dá zero. Então esse primeiro termo aqui dá zero. Então, esse produto escalar aqui vai dar simplesmente menos com menos, né? Vai dar escalar P, que é o termo que aparece lá nas nossas notas, né? Aparece esse fator aqui, certo? Deixa eu achar aqui só o marcadorzinho. Cadê o marcadorzinho? Olha isso aqui. Então nós temos aí esse fator aqui, né? E nós temos também, esse aqui vem também da expressão que nós temos lá, certo? Ou seja, então em resumo, né? A seção transversal de espalhamento fica simplesmente dada essa expressão para a intensidade de radiação espalhada, né? Então nós temos aí, só lembrando da expressão, tá certo? Seção transversal de espalhamento
Isso dividido por S incidente, que é 1 sobre 2 é 0, módulo de é 0 ao quadrado, né? Certo? Eu posso tirar esse vetor aqui, é 0 ao quadrado. Então você tem aí, esse 2 é 0 cancela com esse, né? Então vai ficar K4 aqui em cima, 4πε0 ao quadrado, e é 0 ao quadrado, vem para cá. Aí você fica com essa seção transversal de espalhamento, dado por essa expressão, certo? Que é essa aqui, né? Certo? Muito bem. Essa expressão, a gente precisa calcular então esses momentos de dipolo magnético e elétrico, né? Bom, primeira observação, né? Vamos olhar para a expressão, tá certo? Lembrando que K é ômega sobre C, então K4 é proporcional a ômega a quarta, né? Que é proporcional 1 sobre lambda a quarta. A observação que nós já fizemos anteriormente, a seção transversal diferencial é proporcional à quarta potência da frequência, ou inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, mais intenso é o espalhamento, né? Essa dependência em frequência é muitas vezes denominada de lei de Rayleigh, né? E o espalhamento de um conjunto de pequenos objetos, é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Pequenos objetos, né? Em relação, o que é pequeno? Em relação ao comprimento de onda, né? Então, segundo essa lei, certo? É dominado de espalhamento Rayleigh, né? E é algo interessante que explica, por exemplo, a cor do céu, certo? Por exemplo, né, espalhamento Rayleigh é útil em determinação de atenuação em fibras ópticas, né? Entre outras coisas, né? Por espalhamento Rayleigh, a gente explica parcialmente o fenômeno de plasmons de superfície localizados, que eu vou falar um pouquinho no final da aula, e assim por diante. Muito bem. Então, vou fazer um cálculo específico, né? No caso do espalhamento por uma esfera dielétrica pequena, né? Você tem aí o caso, né? Suponha que os nossos objetos sejam esféricos, né? Vamos assumir que o nosso objeto ele tem aí uma permissividade epsilon, um raio A, né? E nós submetemos essa esfera ao campo incidente, na realidade, né? Campo incidente. Mudei um pouquinho a notação, mas o campo incidente é essa expressão. Ora, se o objeto tem um comprimento, um raio muito menor como o de onda, para todos os efeitos, o campo em torno do objeto é praticamente uniforme, né? Então, para todos os efeitos, a gente pode calcular o efeito da resposta do dielétrico ao campo aplicado na aproximação de campo estático. A gente tem um formalismo para o cálculo. Então, a gente vai lembrar do nosso problema de determinação ou seja, dado uma esfera, dado uma esfera, né? Submetida a um campo, ou melhor colocando da seguinte forma, suponha que você tenha uma região de campo uniforme, né? Que é o campo incidente no caso, certo? E nessa região de campo você coloca aí uma esfera elétrica, né? Certo? Obviamente essa esfera vai distorcer, né? Vai distorcer esse campo, né? Em torno da esfera,
Então isso aqui vai ficar mais ou menos, a tendência é as linhas de campo serem puxadas para o dielétrico, né? É um problema que nós já resolvemos em eletromagnetismo avançado, mas na realidade isso aqui está até errado, não é nem assim. Ela faz isso, né? Fica assim, a gente vai mostrar isso, né? Eu vou mostrar isso aqui agora, já. Então você tem aí a tendência é a esfera puxar, né, as linhas de campo para dentro para o seu interior, né? Então essa é a tendência, certo? Então esse problema é resolvido na aproximação de campo estático, né, calculando o potencial inicialmente dentro e fora. Então se você admite que a distância é R, né, e o eixo Z é esse aqui, ou seja, o campo externo originalmente, né, é dado por E0 a Z para R muito maior do que A. Então nós já mostramos isso lá no curso de eletromagnetismo avançado, que a solução potencial dentro é da forma AR cosseno de θ, né? Isso aqui na realidade é Z, né, para R menor que A. E no exterior o campo é dado por menos E0R mais B sobre R2. Isso aqui é consequência do fato de que a solução para o potencial, quando se sabe que ele depende das variáveis R e θ esféricas, ele é algo assim, né? Soma em L, zero a infinito, a sua solução geral, a L, R elevado a L, mais BL, R elevado a menos L mais 1. E aqui aparecem os polinômios de Legendre e PL de cosseno de θ, né? No nosso caso específico, se mostra, né, que só tem o termo L, ou seja, para R menor ou igual a A, só tem o termo L, só tem o termo, na realidade, L igual a 1, né? Então isso quer dizer que você tem o termo A1, R elevado a 1, P1 de cosseno de θ, né? E P1 de cosseno de θ é a função cosseno de θ. Por isso que nós temos esse resultado aqui, tá certo? Então o que se faz é aplicar condições de contorno para determinar a solução, as constantes A e B, né? Condições de contorno são potencial contínuo em R igual a A, e D normal, D radial, também é contínuo nesse caso, né? Ou seja, se você chamar a solução interna de φ1 e a externa de φ2, quer dizer o seguinte, que φ1 de R igual a A é igual a φ2 de R igual a A, e D é igual a εE, né? Então você tem aí epsilon de φ1 dr em R igual a A é igual a epsilon 0, porque a esfera está no meio vazio, né? De φ2 dr em R igual a A. Bom, e fazendo, nós temos então um sistema de duas equações a duas incógnitas, né, que podem ser resolvidas, e basicamente o que a gente quer resolver é determinar a constante A. Porque a gente está interessado, na realidade, no campo só dentro da esfera. A gente quer saber qual é o campo interno, com isso a gente vai poder determinar, né, sabendo o campo dentro da esfera, eu posso calcular a polarização. Da polarização tem o momento dipolo, né? Então, fazendo as contas, você mostra que
a constante A dá esse valor aí da equação 2338, né? Ou seja, A igual a menos 3 sobre εr mais 2 vezes E0. Então, potencial dentro, né? Potencial interno, vou chamar de interno, igual a menos 3 sobre εr mais 2 E0, R cosseno de θ. Lembrando que R cosseno de θ, né, é igual a Z. Ou seja, o potencial interno, menos 3 sobre εr mais 2 é 0, Z. E isso tem uma implicação importante, né? Como campo interno no dielétrico é menos o gradiente do potencial interno, né? Isso aqui é menos AZ, porque o potencial só depende de Z, né? Dφ interno dZ. E a derivada em relação a Z é tirar esse índice Z aqui, esse variável Z, fica o campo interno, igual a menos com menos dá mais. Então vai ficar 3 sobre εr mais 2 é 0 a Z. Lembrando que é 0 a Z é o campo aplicado, né? Então o campo interno, o resultado importante é que na esfera dielétrica, se ela estiver num campo originalmente uniforme no lado de fora, do lado de dentro o campo também se mantém uniforme, né, na direção de Z, na mesma direção colinear com o campo aplicado. Para que serve esse campo? Né? Porque nós queremos calcular quem? Momento de dipolo. Né? Então, dentro do dielétrico, a relação constitutiva é D igual a ε0E mais P, né? D vale εE interno, né? Campo interno. Então a polarização é ε menos ε0, campo interno. Então você tem aqui o campo interno, calcula a polarização, que vai dar 3 ε menos ε0 sobre... Isso aqui está errado. Eu já botei... Tá certo? Tá, né? Tá. Tá certo. 3 menos ε0 sobre εr. Bom, o que é εr, né? Esqueci de falar. É 0. εr é a permissividade relativa da esfera. ε sobre ε0. E o momento de dipolo, se a polarização é P, é a integral de volume. É P vezes, no caso, a polarização uniforme, 4/3 de π a 3. Então você tem um momento de dipolo induzido pelo campo externo, que vai dar 4/3 vai dar 4π ε0. É 4π a 3 vezes ε menos ε0 sobre εr mais 2 é 0. Né? Se eu colocar ε0 em evidência, isso aqui vai dar P igual a 4π ε0 a 3. E aqui vai ficar εr menos 1 sobre εr mais 2. Fica inteiramente expresso em termos da permissividade relativa. E você tem aí, então, o momento de dipolo induzido na esfera, certo? Lembrando da expressão para o espalhamento, né, que depende deste momento de dipolo, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a expressão. Observe que tem aqui um P ao quadrado, né?
observe que tem um 4πε0 aqui embaixo. Aqui tem um E0 embaixo. Tudo ao quadrado. Então, esse quadrado aqui, né, vai... esse P ao quadrado, que tem, como a gente acabou de calcular. Então, observe que P ao quadrado, P2, né? Vai ter 4πε0 ao quadrado, vai ter um A6, vai ter esse fator aqui ao quadrado, esse aqui também, e vai aparecer também um E0 ao quadrado. Isso aqui vai cancelar exatamente, né, com o denominador que tem na expressão da seção transversal de espalhamento diferencial, né? Vai cancelar esse fator aqui, tá certo? Vai cancelar esse fator e no fim a gente fica com a expressão final, né, simples, né, que a seção transversal de espalhamento diferencial é dada por essa expressão simples. Então aparece o εr menos 1 em cima e εr mais 2 embaixo. E aparece tudo ao quadrado. A gente está colocando um módulo porque a gente está abrindo a possibilidade do epsilon ser um número complexo. A gente sabe que isso pode acontecer, né? Apareceu o fator A6, aqui está a quarta potência que deveria estar. E aqui, de onde vem, né, o E0 aqui, né? Bom, o E0 é a polarização do campo incidente, né? E0 vezes E0 é igual a o E incidente. Então, como o momento dipolo ele é colinear com E0, então essa é a polarização. Isso aqui é o P, né? É igual a P E0. Então por isso que aparece um E0 aqui, produto escalar com E. Certo? Bom, vamos ver algumas situações aí, né? A gente vai explorar um pouquinho, né? Vamos admitir, tá certo? Agora a gente vai calcular a seção transversal de espalhamento. Observe que a gente quer saber, né, a seção transversal de espalhamento com o dado estado de polarização, certo? Então, para isso a gente define aí essa situação. Vamos imaginar aqui, certo? O campo incidente se propaga no sentido o zero, que a gente vai colocando, coincidindo com o eixo Z, né? O estado de polarização, originalmente, digamos, né, que o campo está polarizado, ele induz um dipolo colinear, né, no mesmo sentido, P igual a zero. Bom, U determina o sentido da radiação espalhada, né? Esse U forma um ângulo θ com o eixo do campo incidente, com a direção do campo incidente. Nós temos algumas construções aqui importantes. Uma delas é importante definir o que a gente chama de plano de espalhamento. Por definição, é o plano que contém o versor U0 e o versor U, né? Esse é o plano de espalhamento, certo? Então, observe, né? A gente vai definir como a radiação espalhada tem polarização ortogonal a esse versor U. A gente vai definir dois versores, o E paralelo, que ele está no plano de espalhamento, que contém, E paralelo, ele está no plano que contém o U e o zero, né? E o E perpendicular, que é esse aqui, ele é ortogonal ao plano que contém o U e o zero, certo? Então, nessa construção que a gente fez, o E0, né, ele é paralelo a X, tá certo? Né? Ok? Então, a gente quer saber, bom,
Qual é o teor de radiação espalhada com a polarização ortogonal ao plano de espalhamento? Qual é o teor de radiação espalhada com polarização no plano de espalhamento? Tá? Vamos ver aqui algumas observações, né? O E paralelo, né, forma um ângulo θ com o versorzinho AR, né? O versor U, na realidade, é o versor AR de esférica, né? ARzinho de cilíndrica está aqui. Aqui tem um Aθ, né? Que é, no caso, o Aθ é paralelo, o E paralelo é paralelo ao Aθ, né? E o E perpendicular nada mais é do que o versor da φ nessa construção, certo? Ok? Então, então são essas duas polarizações que a gente quer analisar, né? Então, e para essas duas polarizações você vai ter a seção transversal de espalhamento associado à polarização no plano de espalhamento, né? Que dá o sigma paralelo, e a polarização ortogonal para o espalhamento, que dá o sigma perpendicular, né? Então a gente pode calcular essas quantidades, né, olhando para as figuras, né? Quem são esses produtos escalares? Eu preciso calcular o produto escalar no fundo AX, que eu quero calcular, produto escalar com E paralelo é o versor aθ, né? Acabei de falar, certo? E esse perpendicular seria AX, produto escalar com a φ, né? Que não são difíceis de calcular, certo? Ora, é fácil observar da figura que AX, que é esse versor aqui, produto escalar com a θ, né? Eu primeiro projeto o aθ no plano xy, que dá cosseno de θ a r, produto escalar com a x, vai dar cosseno de θ, cosseno de φ. Então, o produto escalar do E paralelo com o AX vai dar simplesmente a projeção cosseno de θ mais uma outra projeção cosseno de φ, né? A produto escalar do AX com o E perpendicular vai ser cosseno de 90 graus mais φ, que dá cosseno de π sobre 2 mais φ, que dá menos seno de φ, né? Ou seja, então esse é o resultado que a gente obtém, né? São esses produtos escalares para as duas polarizações, né? Então, como eu preciso calcular então essas quantidades, né, ao quadrado, simplesmente uma vai dar cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, e esse aqui vai dar seno ao quadrado de φ. Então, a polarização paralela, ela tem uma dependência angular, né, dependendo do sentido do versor U, que depende dos ângulos polares θ e φ, dessa forma, e a perpendicular só depende do ângulo seno ao quadrado, né? Então você tem aí os resultados: seção de espalhamento diferencial associada à polarização paralela, dada por essa expressão, e a perpendicular é dada por essa outra expressão, né? Quadrado de seno de φ. Certo? Bom, e se eu quisesse somar as duas, né, eu posso somar, porque são polarizações independentes, a intensidade total, na realidade, se eu quisesse calcular, bastava calcular o N transversal e calcular direto, o resultado daria a soma dessas duas quantidades, que daria esse resultado aqui, né, seno ao quadrado de φ mais cosseno de φ ao quadrado cosseno de θ, né? É bom observar algumas coisas, tá certo? Por exemplo, né? É bom a gente tomar cuidado com essas variações angulares aí. Por exemplo, vamos olhar para essa esfera de novo. Se o eu vou fazer separadamente, tá certo? É melhor a gente fazer isso no caderninho aqui.
fazer a construção aqui separada. Você tem aqui, esse é o campo incidente, né? É 0 tá aqui e o 0 tá aqui, certo? Bom, algumas observações. Se eu estiver no plano XZ, que é esse plano aqui, né? Eu estiver aqui nesse plano, né? Então, nesse caso, esse aqui é o θ, certo? Então, você tem aí a radiação espalhada, né? Ou seja, não tem essa componente aqui, né? Porque a radiação espalhada tem um campo polarizado nesse plano aqui, né? Então só tem componente paralelo, né? Então, como a componente perpendicular é proporcional a seno de φ, então quando U é paralelo ao plano XZ, tudo a gente pode calcular fazendo simplesmente φ igual a 0, ou seja, só tem a contribuição, que é a contribuição de sigma paralelo de ômega, né? Que vai dar, se você fizer na expressão, vai dar K4 a 6, aquele fator módulo εr menos 1 sobre εr mais 2 ao quadrado, e cosseno ao quadrado de θ, porque cosseno de φ dá cosseno de 0, que dá 1, né? E de sigma perpendicular não existe, vai dar 0, né? Certo? É importante observar isso, tá certo? A gente tem aí, com essa expressão que a gente acabou de derivar, né? Vou passar para cá de novo. Aqui está. Algumas observações, né? Essa seção transversal é máxima para U perpendicular a P, porque isso aqui no máximo dá 1, esse número aqui, tá certo? Então, para U perpendicular a P, ou seja, U perpendicular, U esse aqui é o 0, né? Esse aqui é P. Se você tem U perpendicular a P, ou seja, em qualquer plano, se U estiver no plano, em qualquer direção no plano YZ, né? Ou seja, U torna-se perpendicular a P, né? Então, isso aqui vai dar 1, certo? Φ igual a π sobre 2, né? Quando φ igual a π sobre isso aqui dá 1 e isso aqui dá 0, né? Então, a seção transversal dá esse valor máximo aí, certo? A seção transversal é nula para U paralelo a P, ou seja, se eu colocar U no sentido do próprio P, né? Então você tem aí θ igual a π sobre 2, né? Isso aqui dá 0. E como o paralelo a P quer dizer que U está paralelo ao plano XZ, nós falamos que φ igual a 0, então esse termo também dá 0. Então, d sigma de ômega dá 0. Ou seja, nós sabemos disso, né? Se você tem aí a radiação de dipolo, né? A emissão máxima dela é uma direção ortogonal ao seu eixo, e a emissão no sentido no próprio sentido do momento de dipolo dá 0, né? Máximo desse eixo, certo? Então a gente tem aí uma figurinha mostrando mais ou menos como é que varia a seção transversal de absorção com as coordenadas θ e φ, certo? Essa figura aqui tem o azimuth e o ângulo polar, e aí tem o valor da seção, no máximo é 1, né? E a gente pode identificar os vários valores dessas variáveis, tá certo?
Muito bem. Bom, e aquela questão que a gente falou anteriormente, né? Bom, qual seria a potência total espalhada, né? Bom, a potência total espalhada depende da seção transversal de absorção, que é a integral no ângulo sólido da seção transversal diferencial, usando a expressão que a gente acabou de derivar. Tem esse fator de escala, tem essas quantidades angulares, né? A integral de seno ao quadrado de φ da π, né? Integral de cosseno ao quadrado de φ também da π. E você tem a integral de cosseno ao quadrado de 0 a π, cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, que dá cosseno ao cubo sobre 3 de π até 0. Isso aqui dá 2/3. Lembrando que um ângulo sólido, né, diferencial, é seno de θ de φ. Tá? Então, integrando isso aqui vai dar... Então, observe, né? Você vai ter π mais π vezes... vezes 2/3, né? Π vezes 2/3. Deixa eu ver se está certo isso. Desculpa, mas tem a integral do seno de θ dθ aqui. Então isso aqui vai dar π vezes 2π mais 2π sobre 3, que dá 6 com 2, 8. Dá 8π sobre 3. Essa integral angular aí. Então por isso que aparece o resultado final, que é 8π sobre 3 vezes os fatores que tinham anteriormente, certo? Essa é a seção transversal total de espalhamento de uma esfera dielétrica, né? Levando em conta as duas polarizações, certo? Ok. Para concluir, certo? A gente observa que em muitas situações de interesse, né, o campo incidente ele é não polarizado, né? Por exemplo, a luz solar, né? A luz solar incide na atmosfera, você tem vários dipolos, predominantemente elétricos, e a luz do Sol vem não polarizada. O que acontece então nesse caso, né? Então, o que a gente pode fazer é calcular, né, que o dipolo induzido, que ele está sempre alinhado com o campo incidente, né? Que essa orientação em relação àquele nossa construção, deixa eu mostrar a construção aqui, talvez, fica mais fácil, né? Então, digamos, né, o que a gente vai fazer é o seguinte, ora, a gente vai tentar verificar para variar, ou seja, qualquer que seja a polarização, você pega esse eixo X, né, pega o eixo X e faz ele ser numa direção arbitrária. Na prática, tudo se passa como se eu rodasse, eu vario o meu φ, tá certo? Eu calculo as contribuições no plano de espalhamento e ortogonal plano de espalhamento para diferentes valores de φ. Ou seja, eu somo todas as quantidades, né? Eu calculo a soma de todas as contribuições para diferentes valores de φ. Então eu tiro uma média, né? Certo? Ou seja, se a minha variável depende do ângulo φ, minha função, que é a função espalhamento, deixa eu abrir aqui, onde é que está? Então eu vou calcular essa média, essas seções transversais de espalhamento, tanto no plano de espalhamento como ortogonal, chama de f de φ a função. Então eu queria fazer uma média, né? Uma média no azimuth, né? De 0 a 2π, integral 0 a 2π dessa função, né? Então, se você pegar essas funções que a gente acabou de derivar, tá certo? E calcular as médias, então eu vou ter, deixa eu botar as expressões de volta, tá certo? Deixa eu apagar tudo isso aqui.
Vamos apagar essas coisas todas. Onde é que está aqui? Nós temos aí essas expressões. Eu já tenho a expressão final aqui, não é essa que eu quero, não, a anterior. Isso aqui. Aqui estão cadê as expressões? Eu vou escrever aqui separadamente, tá? No nosso caderno, tá certo? Vamos calcular aqui direitinho para entender bem isso aqui, né? Então nós calculamos agora há pouco, né, como função da variável azimutal, d sigma paralelo de ômega, né? Que deu K4 a 6 módulo de εr menos 1 sobre εr mais 2 ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, e d sigma perpendicular de ômega igual a K4 a 6 εr menos 1 sobre εr mais 2 ao quadrado, e essa função só depende do seno ao quadrado de φ, né? Então, essencialmente, qual é o valor médio, né, de cada quantidade dessa, admitindo que a polarização é aleatória, né? Se o campo incidente tem polarização aleatória, a gente calcula o valor médio de sigma perpendicular de ômega. O valor médio é integral de 0 a 2π, né? 1 sobre 2π, no caso, né? Integral de d sigma perpendicular de ômega. Essencialmente, vai calcular o valor médio da função seno ao quadrado, integral de 0 a 2π de seno ao quadrado de φ de φ dá π, certo? Mesma coisa, né, quando eu calcular para d sigma paralelo, né? Eu vou ter um valor médio de π para a variável angular. Ou seja, nesse caso aí, então o d sigma paralelo que a gente realmente observa, médio, vai dar simplesmente π vezes, né? Π. Deixa eu ver se está certo aqui. Está faltando um π, né? Ah, não, desculpe. Não é π, não, desculpe. É π dividido por 2π. Então isso aqui vai dar, quando eu faço π sobre 2π, que vem desse denominador, vai dar 1 meio, né? Então é simplesmente tirar as funções φ das seções transversais e dividir por 2. Então vai dar K4 a 6 sobre 2, né? εr menos 1 sobre εr mais 2, módulo quadrático, cosseno ao quadrado de θ, e d sigma perpendicular de ômega médio, né? Vai dar K4 a 6 sobre 2, independente do ângulo, né? Ok? Então aí nós temos o resultado interessante aí, né? Ou seja, a polarização perpendicular ao plano de espalhamento, a seção transversal de espalhamento, não depende da variável angular, né? Ao passo que a paralela depende, tá certo? E aí nós temos um resultado muito interessante, que a gente vai ilustrar aqui com esse desenho, tá certo? Que explica um fenômeno curioso. Então observe essa construção, né? Admita que você tenha radiação incidente no sentido de U0, né? Polarizada aleatoriamente, né? Você não tem nenhuma polarização, você tem qualquer polarização aleatória, e nós calculamos a seção transversal de espalhamento média, né? Então observe que se você calcular para o caso em que U é ortogonal ao zero, ou seja, para o caso θ igual a π sobre 2, o que acontece? Bom, se a gente olhar as expressões que a gente acabou de calcular,
a luz que vem para cá é inteiramente polarizada, né, ortogonalmente a U. Né? Você só vai ter a contribuição, que essa é perpendicular. A contribuição é paralelo, que seria esta aqui, é ausente, porque essa é paralela, ela é proporcional a cosseno de θ ao quadrado, né? E obviamente isso aqui vai dar zero para θ igual a π sobre 2. A seção transversal média de espalhamento desse grande dá zero. Ou seja, o que quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte: se você tem a radiação não polarizada viajando num sentido, se você observa a luz espalhada, só um minuto. Se você tem radiação espalhada num sentido, e se você observa a radiação espalhada ortogonalmente, a radiação vem linearmente polarizada, né? Certo? Só tem uma polarização, que é essa ortogonal ao sentido de U. Né? Não tem uma polarização, por exemplo, nesse plano. É claro que não tem, porque você não tem nenhuma contribuição, né, de luz induzida, nenhuma polarização induzida nesse sentido, mas sim no plano, certo? Então, o que nós temos de interessante a respeito disso? O que é curioso, né? Observem essa construção que eu vou fazer aqui, certo? Que você está na superfície da Terra, né? Certo? Observando o céu, né? Então, a luz do Sol ilumina deixa eu fazer isso aqui melhor, vou dar uma reta mesmo. Ilumina nessa trajetória e você vê luz espalhada vindo para cá, vindo em sua direção, né? Ora, a luz do Sol é polarizada aleatoriamente, né, na direção, no plano ortogonal ao sentido o zero, certo? Nós estamos observando a radiação espalhada a 90 graus, mais ou menos, né, da luz solar. Essa luz que nós vemos aqui, ela vem polarizada segundo perpendicularmente, né, ao plano desse caderno, tá certo? Ou seja, a polarização está ortogonal, né? Não existe, então você tem polarização linear, né? Então por isso que os óculos polarizadores funcionam bem, tá certo? Reduzem bastante a luz, porque a luz que vem do céu é polarizada, né? Exatamente por causa desse fenômeno que a gente acabou de explicar, tá certo? Bom, se a gente calcular a seção transversal total, né, somando as seções transversais médias, a gente vai obter um resultado semelhante àquele que a gente obteve agora há pouco. Né? Se eu calcular, integrar no ângulo sólido a soma dessa quantidade aqui, né, com esta, que é independente de φ, se eu somar as duas e fizer a integral de sigma paralelo médio de ômega mais de sigma perpendicular médio de ômega integrado no ângulo sólido de ômega, né? Isso aqui dá um fator de escala vezes a função 1 mais cosseno ao quadrado de θ, seno θ de θ de φ. Então vai dar 2π e vai dar um fator de 4/3 aí, se for calculado, tá certo? Então nós teremos novamente o mesmo resultado, né, que eu calculei anteriormente. A seção transversal de absorção média dá aquele valor que eu calculei anteriormente, né? 8π sobre 3 K4 a 6, né? Certo?
Muito bem. Vamos olhar para essa expressão aqui, vamos falar sobre esse fenômeno que a gente chama de ressonância de plasmons de superfície localizados, né, LSPR. Vamos admitir essa aproximação em que a esfera é uma esfera metálica, né? E observe o seguinte, que se você vai para a região do infravermelho próximo, certo? Visível, ultravioleta, se você tem um comprimento de onda da ordem de, sei lá, 600 nanômetros, se você tem uma esferazinha com raio de 10 nanômetros, esferas nanométricas, a radiação penetra inteiramente na esfera. Ela pode decair um pouco, mas ela penetra na esfera, mesmo que ela seja metálica. E nós sabemos que nessa região, nós já mostramos anteriormente que metais têm um epsilon relativo, cuja parte real do epsilon de metais é menor que zero, né? Então observe que se a parte real se aproxima de -2, esse denominador aumenta substancialmente, né? E você tem a seção transversal de espalhamento grandemente intensificada, né? Ou seja, você perde muita energia, né? Então o sistema ele espalha significativamente. Então esse fenômeno em que você está na região em que epsilon R mais ou menos tem a parte real próxima de -2 é o fenômeno conhecido como efeito de ressonância de plasmons localizados de superfície, né? É explicado por esse espalhamento Rayleigh. É claro que para esferas de outros tamanhos a gente tem que usar outras ferramentas, mas o importante é que apareça um fator no denominador, né? Epsilon R mais 2. Então, se a parte real de epsilon R é igual a -2, você vai ter um máximo na seção transversal de espalhamento, né? Um máximo quer dizer máxima absorção, máximo remoção de energia da fonte do campo incidente, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma simulação, certo? Mostrando como é que é. Isso aqui para esferas de prata, né? Então, assumindo, independente aí do valor do raio da esfera, né? Então, a dependência é 1 sobre lambda a quarta, né? E você tem epsilon R menos 1 sobre epsilon R mais 2 ao quadrado. É basicamente essa função que a gente está calculando com epsilon R, a função epsilon R de lambda de um determinado material. A gente fez um exemplo aqui para prata, né? Então, o máximo para prata ocorre nessa região aqui, que é perto do azul, na borda azul do espectro eletromagnético. Você tem um grande aumento, tá certo? Um efeito ressonante, né? Que se mostra na seção transversal de espalhamento total, certo? Isso é usado para você fabricar dispositivos usados em engenharia biomédica, né? Você, quando tem esferas em líquidos biológicos, você pode medir com sensibilidade variações de refração, porque isso aqui depende do meio vizinho, as esferas, né? Então, se a propriedade do meio varia, esse pico desloca, você pode medir, né? Variações de refração ou interação entre agregados biomoleculares, né? Reações biológicas, porque essas reações mudam efetivamente a refração próxima das esferas metálicas. Então, esse fenômeno de ressonância de plasmons de superfície localizados é explicado por essa teoria que a gente acabou de desenvolver, certo? Bom, na próxima aula a gente vai juntar várias partículas, né, e ver como é que se dá o espalhamento Rayleigh, e vai ver como é que a gente pode explicar, né, a coloração do céu, por exemplo, baseado nessa teoria, certo? Então ficamos por aqui.